Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre impressão 3D. No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouco mais sobre os filamentos e materiais para impressão 3D. Vamos ver um pouco mais sobre suas propriedades, os diferentes tipos de uso e as suas aplicações. Bom pessoal, dentre os materiais que nós podemos utilizar na impressora 3D, nós temos como principal material os polímeros. Dentro dos polímeros nós temos o PLA, que seria um dos mais comuns que nós utilizamos. Temos o ABS, temos o PETG, temos o nylon com fibra de carbono, temos o ASA, que é uma modificação do ABS, temos o ABS-X também, que imprime um pouco mais fácil, temos os polímeros flexíveis, que são os de poliuretano flexível. Enfim, temos diversos tipos de materiais que são possíveis aplicar na impressora 3D. E de maneira inusitada podemos até pensar nas massas. Como massas a gente pode falar tanto uma massa de chocolate, uma massa que pode ser uma massa até de macarrão, pode ser um tipo de massa com cerâmica, pode ser uma massa cimentícia e outros materiais que quimicamente possam ser colocados como massa sobre a mesa de impressão e eles vão solidificando durante a impressão. E para possibilitar esse uso, nós precisamos aqui modificar o modelo do bico do extrusor, que aqui está com um modelo que trabalha com o derretimento do plástico. Nós modificamos esse bico para que ele opere com massas e vá depositando essa massa através de um tubo, vai espremendo esse tubo e vai depositando a massa sobre a mesa. Vendo tudo isso, olhando mais de perto o PLA, nós podemos ver que ele é um material rígido, só que ele apresenta propriedades que ao ter contato com umidade e secar novamente, ele pode se tornar quebradiço. Essa é uma das fragilidades dele. Ele é mais utilizado para objetos de decoração e objetos que não exigem esforço mecânico. Aqui, essa peça aqui foi impressa em branco, aí nós temos um rolo aqui de material preto e nós temos uma amostra aqui de um material fosforescente que brilha no escuro, que vocês podem acompanhar no vídeo, que ele fica muito interessante para fazer peças decorativas luminosas. Aqui a gente tem um pouco de material ABS fabricado no Brasil, que a gente coletou algumas amostras numa feira. A gente tem essa peça mecânica aqui, que seria um organizador de cabos. Temos essa peça aqui, que seria uma peça que foi a composição de uma estrutura de uma geodésica feita em alumínio. Então eram barras de alumínio que eram plugadas em cada uma dessas pontinhas, que vocês podem conferir aí no vídeo. De maneira geral, o ABS pode ser usado principalmente para imprimir componentes mecânicos e componentes que exijam mais resistência no seu uso e não é um material quebradiço. E de maneira geral, para componentes mecânicos e componentes para máquinas para indústria ou peças de reposição, ele é um material muito adequado. Esse filamento aqui, ele dá um aspecto de madeirado na peça. No geral, ele é para peças decorativas, por ser um PLA também, pegando umidade ou outros fatores que possam causar qualquer variação física ou química no material, ele se torna quebradiço como outro material PLA comum. Uma coisa interessante da fazer com filamento de madeira é que se você quer, por exemplo, uma textura de uma madeira clara e uma madeira queimada, intercalada nas camadas, você consegue programar a máquina para fazer um pouco mais quente a temperatura de impressão em certos pontos e um pouco mais fria em certos pontos. Então a fibra de madeira acaba queimando um pouquinho mais e aí a peça sai rajada. Bem interessante também esse efeito que pode conseguir com filamento de madeira. Com esse material a gente consegue fazer muitas peças também com resistência mecânica ampliada e para utilização, por exemplo, em componentes para montar o seu próprio drone ou mesmo montar alguma coisa que seja para o ambiente da mecatrônica. Você consegue peças com ótima resistência. Bom, olhando mais profundamente nessa área de drones, é interessante comentar sobre a questão do custo-benefício. O custo-benefício de você fazer um drone na impressora 3D e de você comprar um pronto, se eles tiverem as mesmas funções, é melhor comprar um pronto, vai ser mais econômico. Mas se, por exemplo, você vai adicionar mecânicas no seu drone para que ele seja também um robô, por exemplo, de pintura, você quer usar ele para pintar aéreo, algumas coisas, então você vai ter uma mecânica que ele vai ter uma pistolinha de pintura lá nele e vai pintar algum objeto seu com alguma arte sua, que você pode programar o drone para fazer desenhos especiais, por exemplo, em algum painel, alguma parede, ou você pode criar um drone que sirva para empilhar blocos e criar obras de arte através desses blocos. Então você vai desenhar a mecânica das
das garras que vão pegar esses blocos, ou do sistema pneumático que vai pegar esses blocos, segurar eles e levar eles até a posição e criar formas inusitadas. São essas aplicações diferenciadas, criando componentes para usar junto com os drones, que seriam um diferencial, porque fazer um drone por um drone mesmo, o drone pelo drone, não vale a pena você simplesmente imprimir em 3D um drone, é melhor comprar um drone já pronto. E o diferencial está mesmo nas possibilidades que você tem de inovar o projeto do drone que você já possui. O PETG também serve muito para a criação de peças mecânicas e, de forma geral, em comparação ao ABS, a retração dele é menor do que a do ABS e é um pouco mais fácil de imprimir. Ele também tem um pouco mais de flexibilidade antes de entrar em ruptura. Porque o ABS, se você pegar e puxar com força de uma vez, ele vai quebrar mais facilmente que o PETG. Com o Flex, nós temos vários tipos de densidade e flexibilidade diferenciadas. Esse daqui é um pouco mais rígido. Aqui eu tenho um exemplo de uma peça flexível que foi desenvolvida para criar emendas entre duas embalagens plásticas. Por exemplo, aqui eu tenho uma versão menor. Eu tenho este anel, que ele vai em um dos sacos das embalagens. Você passa o anel por ela e depois você passa também uma embalagem plástica por este duto e você encaixa uma contra a outra e você tem uma emenda entre essas duas embalagens plásticas para você conseguir transpor líquidos de uma para outra, caso a outra já esteja enchendo em uma situação, por exemplo, hospitalar. E essa peça, por ser uma borracha flexível, um material inerte, é fácil de lavar, higienizar e esterilizar. Bom, tenho aqui também um chaveiro, um exemplo de um modelo de chaveiro que foi impresso com o filamento flexível. Ele é muito resistente, é muito difícil romper ele. Esse material aqui flexível é de alta resistência à tração. E ele deu um chaveiro bem bacana, já tenho ele impresso há 3 anos. Bom pessoal, depois de falar um pouco sobre esses tipos de material e alguns protótipos feitos com eles, nós temos uma situação real que o cliente fez um protótipo, aí através desse protótipo ele injetou uma peça com o material inicial, que seria o ABS, só que esse ABS ele é um pouco frágil para esse tipo de peça, quer ver? Ó, quebrei ele é uma peça de baixa espessura e ela se comportou dessa forma porque esse material não é o mais adequado para esse tipo de peça que ele fez, que é um suporte para celular, que ele cola atrás do celular e dá níveis de altura para o celular e fixa a peça. Ficou bem interessante, o cliente foi desenvolvendo junto conosco. E nós chegamos nessa solução através da prototipagem e ele injetou essas peças com um fornecedor dele através de um molde que foi feito em aço e injetado plástico derretido, que esse aqui é o PP. Aí o PP tem um diferencial, que ele praticamente não quebra. Você dobra, ele flexiona e ele não quebra do jeito que o ABS quebra. Ele vai romper ou rasgar se eu continuar dobrando muitas vezes, mas ele não vai fazer um clack. Esse é um exemplo super interessante do processo todo, passando da prototipagem até um produto final. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. E se você tem interesse em corte a laser, corte router e impressão 3D, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo ou dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos ter o maior prazer em responder. E até o próximo vídeo. Fica de pé, meu. Você vai pro erro de gravação, seu bobalhão. Obedece nós te criou, meu.